Vamos aprender vocabulário hoje? Mas não é um vocabulário simples, não. É um vocabulário super importante, um vocabulário fundamental para levar o seu inglês para o próximo degrau. Para você subir mais um degrau na sua escada para a fluência. Isso mesmo, um vocabulário que nativos usam todos os dias, várias vezes por dia. E, no entanto, você não está usando. Hi, eu sou a Teacher Regiane, ajudando você a falar inglês. É isso, pessoal. Trouxe hoje esse vocabulário para vocês. Por quê? Porque eu recebo muita queixa, não é, de muitos alunos que vêm para mim dizendo que, muito embora sejam alunos de intermediário, tenham aí estrutura e vocabulário, eles acham que o inglês deles se parece muito com o inglês básico. E eles falam: não é nem parecido com o inglês do nativo. Eu não vejo uma evolução, eu não vejo uma diferença no meu modo de falar. E eu quero saber por quê, Regiane. E eu falo para eles, porque vocês não estão usando as palavras corretas, as palavras comuns, as palavras naturais, as palavras que todos os dias os nativos usam. Você está falando palavras que você aprendeu e que você acha mais fácil e que elas entraram aí na sua cabeça e vocês ficam apenas usando essas palavras. Mas não é assim. Você tem que diversificar, não é? Você tem que pôr cor no seu discurso, tá certo? E para isso, você precisa dessas palavras. Então hoje eu separei 5 palavras super importantes para vocês e vocês devem, com certeza, adicionar essas palavras no discurso de vocês, no treino do dia a dia ou numa conversa real com alguém. A primeira palavra é a palavra definitely. Preste atenção na minha pronúncia, porque a sua pronúncia importa. Isso mesmo. Vamos lá então. Sílaba tônica, stress na primeira sílaba. Definitely. Vamos repetir de novo? Definitely. Muito bem. Esta palavra eles usam no contexto de um yes enfático. Quando eles dão ênfase a este yes. Com certeza. Definitivamente. Isso mesmo. E é muito comum ouvir uma resposta curta apenas com essa palavra. Preste atenção aqui. Are you really going to quit your job? Definitely. Você vai mesmo sair desse emprego, não é? Deixar esse trabalho? Definitivamente, com certeza. Yes. Tá um yes enfático, com força. Olha que diferença dessa aqui, ó. Are you really going to quit your job? Yes, I am. Uma resposta murcha, vamos dizer assim, não é? Não ficou muito mais enfático o definitely? Então, ele é usado para isso, não é? Para essa resposta yes, né? Enfática, tá certo? Com certeza, definitivamente, não é? Mas ele também é usado antes de verbos e adjetivos para enfatizar aquele verbo ou aquele adjetivo. Preste atenção aqui neste exemplo. I'm definitely going to take a few days off work. Eu vou definitivamente, com certeza, tirar uns dias de folga. Preste atenção neste outro exemplo aqui. This place is horrible. I'm definitely not coming back here ever again. Esse lugar é horrível. Eu não volto aqui nunca mais, definitivamente, não é? Com certeza. Agora, antes de um adjetivo, preste atenção. This book is definitely useful for both graduate and undergraduate courses. Então você usou aí o definitely antes de um verbo ou antes de um adjetivo para dizer definitivamente, com certeza. Mas ele também é usado no sentido de um definitivamente não. Tá certo? Na resposta negativa, para enfatizar esse não também. Preste atenção nesse exemplo aqui. She's not coming. Is she? Nope. Definitely not. Ela não vem. Vem? Não. Definitivamente não. Então ele também é usado para enfatizar o não. Tá certo? Então, primeira palavra, definitely. Inclua no seu discurso. Segunda palavra, absolutely. Vamos prestar atenção na pronúncia? Absolutely. O stress está no lu. Absolutely. Tá certo? Muito bem. E o a, não é? Tem o secondary stress, tá certo? Então você não pode reduzir esse absolutely pro como a gente faz, por exemplo, com o about. A gente não pode fazer isso. Você tem que falar exatamente o a de
happy apple, tá certo? Absolutely. Muito bem. E por que você usa? Você usa como sinônimo do definitely, quando você vai dar um yes com ênfase, e aqui eu posso dar o mesmo exemplo. Are you really going to quit your job? Absolutely. Tá vendo? Sim, com certeza, absolutamente sim. Tá vendo? Bom, aí ele é sinônimo do definitely. E você pode dar a resposta yes com ênfase, resposta curta, só com esta palavra. Mas você também usa o absolutely com verbos e adjetivos, tá certo? E cuidado para colocar esse absolutely na frente de adjetivos, porque você só pode colocá-lo na frente de adjetivos que você não pode colocar o very na frente. Porque very enfatiza adjetivo, certo? É muito, né? Very beautiful, né? Muito bonito, por exemplo. Então, os adjetivos que você usa com o absolutely, você não pode pôr o very na frente. Então, você pode falar absolutely impossible. Você não fala very impossible. Não pode, né? Você também fala absolutely necessary, né? Você não fala very necessary, tá certo? Então, preste atenção nisso, ok? É muito importante. Agora, quando você usa, então, na frente de um verbo ou de um adjetivo, ele tem o significado de completamente, absolutamente, deixa eu ajudar vocês aqui, de maneira absoluta, sem restrições. É esse o significado dele. E aqui ele não é sinônimo do definitely, tá certo? Deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês antes de verbo, antes de adjetivo, para vocês entenderem melhor. I absolutely adore jazz. Eu absolutamente, sem restrição alguma, completamente adoro jazz. Olha mais um exemplo. We must be absolutely silent or the birds will not appear. Nós devemos estar absolutamente, completamente em silêncio ou os pássaros não virão, não vão aparecer aqui, tá? Mais um exemplo. Nope, we can't do this. It's absolutely impossible. Não, nós não podemos fazer isto. É absolutamente, completamente impossível. Mas você também usa o absolutely not para dizer em português de forma alguma, para enfatizar uma resposta negativa. Preste atenção aqui neste exemplo. Are you too tired to continue? Absolutely not. Você está muito cansada para continuar? De forma alguma. Pense em absolutely not de forma alguma na língua portuguesa, tá certo? Pense assim que você não vai se confundir, ok? Quando você quiser dar uma resposta negativa. Então aí você viu definitely, você viu absolutely, não é? São duas palavras super importantes para o inglês de vocês. E agora vocês vão ver a terceira palavra, que é regardless of, ok? Você pega a palavra regard, acrescenta o sufixo less, não é? L-E-S-S, né? Fica regardless of, ok? Preste atenção na minha pronúncia. Regardless, ok? Regardless, ok? Sílaba tônica. Regardless of, que significa em português independente de ou independentemente de. É uma palavra que é muito usada na nossa conversação aqui na escola. Os alunos estão sempre me pedindo essa palavra, tá? Nos contextos, né, que aparece aqui nas nossas conversações e tal. Então, é muito importante que você inclua essa palavra no seu discurso diário. Preste atenção nos exemplos. She knew it was dangerous to go there, but she did it, regardless of the risk. Ela sabia que era perigoso ir lá, mas ela foi independente do risco que ela corria, ou independentemente do risco que ela corria. Então, regardless of the risk. Bom, mais um exemplo para vocês entenderem melhor ainda. This job is open to all, regardless of previous experience. Este trabalho, essa vaga de trabalho está aberta para todos, independente de experiência prévia, né? Experiência anterior, ou independentemente de experiência anterior.
Mais um exemplo. Regardless of what you think, I believe he's the right person for this job. Independentemente do que você pensa ou do que você acha, eu acredito que ele é a pessoa certa para este trabalho. Tá vendo? Então, regardless of, muito importante, tá? Pro discurso diário de vocês também. Agora, a nossa quarta palavra, que é to be willing to do something. Preste atenção aí. To be willing to do something significa estar disposto a fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa alegre, feliz, com satisfação, porque você quer fazer. E não fazer porque você está fazendo obrigado, não é isso. É estar disposta a fazer aquilo. Fazer aquilo com vontade mesmo. Preste atenção no exemplo. We need an assistant who is willing to stay for at least 6 months. Nós precisamos de um assistente que esteja disposto a ficar por pelo menos 6 meses. Olha este outro exemplo. How much are you willing to pay for this stapler? It's not new, but it's in good condition. Quanto você está disposto a pagar por este grampeador, stapler? Não é novo, não é? Não está novo, mas está em boas condições. How much are you willing to pay for this stapler? Tá vendo? To be willing to do something, ok? Super importante, palavra que a gente usa toda hora. Muito importante incluir no seu discurso. Agora a última, que eu deixei por último, porque é a mais complicada, vamos dizer assim, não é? Might as well. Might as well é uma coisa que os alunos coçam a cabeça para entender o contexto, porque não tem uma palavra em português que você possa pensar, tipo regardless of, não é? Independente ou independentemente de, ou definitely, definitivamente, com certeza. Não é assim, você precisa entender o contexto, mas eu vou aqui tentar explicar o mais claro possível este contexto para vocês, o mais claramente possível este contexto para vocês. Preste atenção aí. Você usa might as well quando você se pergunta why not? Why not? Por que não? Quando não há uma coisa melhor para você fazer ou não há uma razão para que você não faça aquilo. There's no reason not to do it. Tá certo? Então não tem razão, motivo para não fazer. Ou porque não tem nada melhor para você fazer. Eu vou dar o exemplo e vocês vão entender melhor. Sexta-noite, estou em casa sozinha. Tem ninguém, não é? Vocês de conta que eu não sou casada, sou solteira, moro sozinha, então estou em casa sozinha, meus amigos estão aí, cada um cuidando da sua vida. Eu estou sozinha em casa, ligo a TV, não tem nada interessante para fazer. Então eu pego e falo para mim mesma. It's Friday night, here I am, home alone, nothing to do, nothing interesting on TV, so I might as well go to bed. Sexta-noite, sozinha em casa, nada para fazer, nada interessante para assistir na TV, então por que não ir para a cama? Não é? I might as well go to bed, ou seja, por que não? Não tem nada melhor para eu fazer. Ou não tem razão, motivo para que eu não faça isso, para que eu não vá para a cama. É simplesmente isso. Quando você não tem uma coisa melhor para fazer, então você vai e faz aquilo, tá certo? E o contexto é esse. Why not? Não é? Não tem nada melhor para eu fazer e não tem uma razão para que eu não faça, então eu vou para a cama. Tá certo? I might as well go to bed. Bom, este é o primeiro contexto do why not. O segundo contexto do might as well é o contexto do quando você fala teria dado na mesma. Sabe? Em português. Super informal isso também em português, né? Teria dado na mesma. Quando você tem uma situação, mas se você tivesse feito outra coisa, teria dado na mesma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês vão entender melhor. Preste atenção. Isso aqui é uma fala de um filme
tá? 2 personagens falando e um personagem falou pro outro. My father was there, but he might as well have been away. Ou seja, quando ele estava contando para esse colega, quando ele estava crescendo, o pai dele estava lá, dentro de casa, não é? Não, ele não era separado da mãe, ele estava ali, presente na casa. He was there, but he might as well have been away. Mas teria dado na mesma se ele tivesse ido embora, se ele não estivesse ali. Ou seja, o pai dele estava em casa, dentro de casa, mas era como se não estivesse, não dava atenção, não dava amor, não dava carinho, não é verdade? É isso, tá vendo? Teria dado na mesma. Então você pode entender assim: meu pai estava lá, mas teria dado na mesma se ele tivesse ido embora. Você pode pensar nesse sentido aí, tá certo? Então, o might as well você vai usar em 2 contextos. No contexto do why not, que você pode pensar também o jeito é, tipo quando eu falei lá, né? Friday night, I'm home alone, nothing to do, nothing to see on TV, I might as well go to bed, não é? O jeito é ir para a cama. Se você quiser pensar no o jeito, também pode pensar, tá certo? No why not, por que não ir para a cama, não tem nada melhor para fazer, ou o jeito é ir para a cama, se você quiser pensar dessa forma. O segundo contexto é esse contexto aí de teria dado na mesma, tá certo? Ou seja, a situação não é atual, não é? E uma outra situação não teria tido nenhuma diferença, teria dado na mesma. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. The party is boring, so I might as well have stayed home. A festa está entediada, teria dado na mesma se eu tivesse ficado em casa. I might as well have stayed home. Tá vendo? The party is boring. I might as well have stayed home. A festa tá entediante. Teria dado na mesma se eu tivesse ficado em casa, ou seja, teria sido tão entediante quanto, não é, essa festa aqui, não é que tá muito chata. Então, tá vendo? O sentido de teria dado na mesma, não é? Se você pensar nisso, tá vendo? E aí ele sempre vem no present perfect, tá? O segundo período aí depois do might as well vem no present perfect, tá vendo? Então é isso que vocês têm que pensar do might as well. Mas o might as well você também usa no sentido de quando você dá uma resposta curta só com ele, no sentido de pode ser, tipo tanto faz. Olha esse exemplo. Do you wanna grab a beer? Might as well. Tanto faz, pode ser, né? Quer tomar uma cerveja? Tá? Então, might as well. Você responde exatamente assim, might as well. Você não põe nada na frente do might, tá vendo? Que significa tanto faz, tá bom, tá certo? Bem assim mesmo. Então, might as well é usado muito, muito, muito. Preste atenção a partir de agora em filmes e séries que vocês estão assistindo para vocês verem como eles usam might as well. E preste bastante atenção no contexto, se você tiver a oportunidade de voltar lá e repetir para você ouvir de novo e comparar com esses 2 contextos que eu dei para vocês poderem ver se foi o primeiro do why not, né, que você pode pensar no é o jeito, ou nesse aí teria dado na mesma, né, para você começar a entender, para você começar a usar também, porque os alunos, eles têm um pouco de dificuldade, eu diria, para entender esse contexto e para colocar isso em uso no nosso discurso aqui na escola, tá certo? Mas eles conseguem, então prestem bastante atenção, ok? Então, pessoal, é isso. Essas 5 palavras fazem parte do discurso do nativo todos os dias, várias vezes por dia. Então, precisa fazer parte do seu discurso também, tá certo? Vocês precisam subir a escada da fluência, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Bye, bye.